Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui: a longa perseguição espiritual. Vamos ver do que se trata. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrado, sou o fulano e pode ler o relato tranquila, porque se tiver nomes estarão trocados. E assombrados, não esqueçam do joinha para o canal, hein? Para que esse trabalho maravilhoso continue. Muito obrigada. Esse já é o meu 7º relato e resolvi escrevê-lo após assistir ao relato da noite do dia 10/10 de 2020, 10 de outubro. O invisível que me toca. Para ver se é possível ajudar a moça que contou e também a outras pessoas que tenham passado por algo similar. Quem não viu, o nome do relato é este: O Invisível que me toca. Tenho 47 anos e perdoe-me se algum acontecimento estiver fora de contexto, porque muitos se passaram há mais de 30 anos. Eu tive uma infância complicada. Minha mãe me teve já com 40 anos e dependíamos financeiramente do meu pai, e ele morreu quando eu tinha 5 anos. Morávamos de aluguel na cidade do Rio de Janeiro e minha mãe, sem trabalho ou renda, teve que ir morar em casa de familiares. E não foi fácil. Ela começou a trabalhar de dia e estudar à noite. Ela saía enquanto eu estava dormindo e voltava quando eu já tinha ido dormir. Eu não sei se por conta disso, mas comecei a ter atritos com os meus primos e por conta disso até em internato eu fui parar, onde presenciei e sofri torturas físicas e psicológicas. Dos 7 aos 9 anos, o que me rendeu uns bons traumas. Bom, minha mãe acabou conhecendo um homem com quem se casou. Ele me tirou daquele inferno e por um tempo vivemos bem. Mas devido a problemas financeiros, fomos morar na casa da mãe dele. Nessa época, eu deveria estar com uns 10 anos. Éramos 12 pessoas morando na mesma casa e eu não tinha quarto. Eu dormia na sala quando todos já tinham visto seus programas de TV. Nessa época, além de todos os problemas, começaram os meus problemas espirituais. Sozinho, na sala, deitado, eu comecei a sentir que alguém me observava por trás. Quem conhece a sensação sabe o quanto é incômoda. A sensação só aumentava, e em dado momento eu virava para trás rápido, rezando para não ver nada, e de fato eu não via. Após algum tempo, cansado, eu acabava dormindo. Se isso tivesse acontecido só uma vez, beleza, só que começou a ocorrer quase toda a noite. E aí começaram os pesadelos. Após a incômoda sensação de observação, ao invés de eu ter uma noite relaxante, comecei a ter 3 pesadelos recorrentes. 1. A porta. Esse não era um pesadelo, mas era recorrente. Eu me via ao pé de uma montagem. Uma montagem ou uma montanha? Eu me via ao pé de uma montagem ou de uma montanha, não sei, em cuja base havia uma porta gigantesca de madeira antiga com uns 50 metros de altura. Normalmente era o pôr do sol. Normalmente era ao pôr do sol. O sonho só ficava nisso. E essa porta nunca se abriu. Acho que era ao pé de uma montanha, né? Uma porta de uns 50 metros, geralmente ao pôr do sol, mas essa porta nunca se abriu. 2. Perdido no mausoléu. Esse sonho era bastante angustiante, pois eu me via na entrada de um cemitério. Era um tipo de mausoléu, de mármore, à noite, e eu entrava, não sei por quê. Quando eu me virava, a entrada sumia. Aí eu só podia avançar mais e de novo a entrada. Eu só podia avançar mais e de novo a entrada sumia. E cada vez eu ia me embrenhando mais naquele labirinto sem saída. Eu sempre acordava assustado, sem nunca achar a saída. Eu já tive esse negócio, tudo isso que você tá falando aí, eu também, mas vamos lá, continuando. Perdido na cidade. Nesse último, o mais recorrente,
esse sonho, eu estava perdido no centro da cidade à noite, me sentindo ser observado ou perseguido por algo invisível, tentando achar o caminho de casa e eu nunca encontrava, terminando o sonho sempre despertando assustado. Aos 15 anos, eu conheci um centro espírita kardecista e me apaixonei pela doutrina. Fui levado por uma amiga que mais tarde virou minha namorada. Não durou muito, principalmente pela diferença de idade. Eu tinha 15 e ela 22. E ela pediu que mantivéssemos segredo de nossa relação. Eu comecei a estudar muito a doutrina e por conta disso, achar que eu comecei a estudar muito a doutrina e por conta disso, achar que havia uma ou mais presenças de obsessores. E por conta disso, acho que havia uma ou mais presença de obsessores, é isso? Eu costumava ir nas reuniões de mocidade aos domingos, da moçada, dos jovens, aos domingos, na parte da manhã. E de tarde eu ia para casa da minha namorada. O pessoal era muito legal e ativo, e tinha um grupo de música religiosa composto por alguns membros que era convidado para diversas reuniões e festas em outros centros, só que esses encontros eram sempre à noite. Bom, devido aos pesadelos, eu comecei a desenvolver angústia com a aproximação da noite. Era um tormento estar na rua ao anoitecer. Eu tinha sido condicionado a entender que noite era sinal de perigo. Entendi. Porque, peraí, primeiro a porta, né, que era no pôr do sol. Tinha uma porta muito grande, tá. Ela ficava. Aí depois, perdido lá no cemitério, no mausoléu, também era à noite. E na cidade também era à noite. Entendi. Então eu fui condicionado a entender que noite era sinal de perigo. Eu sabia que quando isso acontece, a angústia e a ansiedade vêm de forma automática. Você nem precisa pensar no assunto. Aí, imaginei que a única forma de curar isso seria trocar as experiências ruins por experiências boas à noite. Então eu me obrigava a ir nesses encontros, que eram instrutivos e maravilhosos. Tinham palestras, músicas, peças de teatro, sessões de pintura mediúnica, passes e muita comida. Essas boas experiências começaram a diminuir a angústia, mas aí tive um up nos pesadelos. Eu comecei a ter sonhos lúcidos em que eu saía do corpo. Eu tinha consciência de que estava fora do corpo ou sonhando. Algumas vezes via o meu corpo na cama, outras vezes só me via andando pela casa à noite. Mas isso durou pouco tempo, pois comecei a ter paralisia do sono. Fora do corpo. Paralisia do sono fora do corpo. Eu vou tentar explicar. Eu acordava do outro lado. Sabia que estava dormindo, sonhando, entre aspas, mas eu sentia uma fraqueza extremamente forte, ao ponto de não conseguir abrir os olhos. Aí, nesse estado, uma presença maligna era sentida com muita intensidade e eu era puxado para o terraço da casa através do teto. Eu sabia onde eu estava, eu sentia que estava no terraço, eu sentia o ar da noite, mas ficava caído num canto, todo mole, de olhos fechados. Aí aquela presença me pegava pelo pulso e me arremessava de um lado para o outro. Eu ia voando até bater no muro. A casa tinha 9 metros por 12, 9 por 12 metros. E eu percorri essas distâncias em segundos. Eu era um boneco inútil sendo jogado de um lado para o outro, sem conseguir reagir. Agora imagina o nível de terror que era isso para um adolescente. Quando o medo era quase insuportável, eu acordava, exausto, e levava muito tempo para conseguir dormir de novo. Eu tentava fazer as coisas que estudava no centro. Orações, manter o padrão vibratório elevado, e às vezes parecia funcionar, mas os terrores sempre voltavam. Nas reuniões eu me sentia no céu, parece que eu recarregava as baterias, mas quando eu chegava em casa, parece que havia um campo de força pesado que absorvia toda a minha energia. Eu realmente não me recordo se eu dividia com alguém esses meus terrores noturnos.
Como eu disse, isso tem mais de 30 anos. O meu namoro acabou e eu fiquei na bad. E não me lembro se foi por causa disso, eu acabei me afastando do centro. Eu voltei de novo na época em que começaram a Ronda da Caridade, em que distribuíamos sopa para o pessoal que morava nas ruas, e foi um período muito legal. Eu lembro que a minha ex-namorada havia saído do centro e ia se casar com um rapaz de outro centro, que deu início a esse projeto. Eu lembro que numa semana os carros saíam do meu centro e em outra saíam do centro dela. Eu já havia superado a separação e torcia pela felicidade dela. Nessa época estava numa busca de aprendizado espiritual. Já era por volta dos meus 17 anos e continuava minha luta espiritual. Ora eram os pesadelos, ora eram as surras, mas às vezes eu só saía do corpo e tentava voar, atravessar paredes, essas coisas. Numa noite ocorreu um fato curioso. Eu me vi sentado na cama, ao lado do meu corpo. Eu tinha consciência de que estava fora do corpo e resolvi voar. Mas antes de eu me levantar, algo pegou nos meus pulsos com força e não me deixava levantar. Eu sentia o aperto fisicamente. Eu andava num corpo a corpo. Eu estava num corpo a corpo com algo invisível. Mesmo eu também estando do outro lado. Também era invisível. Mesmo estando do outro lado, aquilo era invisível. Vendo que eu não iria me livrar daquilo, eu comecei a dizer para ele que se eu havia feito mal a ele em outra vida, eu não me lembrava e que eu pedia perdão. A coisa me soltou e eu senti, não sei como, uma reação de surpresa. Logo em seguida eu acordei. Por um tempo eu achei que esse seria o fim dos meus problemas, mas não foi. Nessa época eu conheci minha esposa, em circunstâncias curiosas. Vou tentar resumir aqui. Conforme dito em outro relato, onde conto como a minha mãe soube da gravidez por um contato extraterrestre, o meu pai tinha uma fundação que estudava ufologia. Minha esposa foi levada por um amigo porque se interessava por esses assuntos. Lá ela me conheceu, só que ela tinha 18 anos e eu tinha 7 anos naquela época. Ela, inclusive, me defendeu da minha mãe, que queria me dar uma surra, merecida, devido a uma arte que eu tinha feito na reunião, roubando um projeto técnico recebido por canalização. E eu saí correndo por toda a fundação cantando lá, 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 lá. O meu pai morreu. Minha mãe assumiu a presidência da fundação. Minha esposa fez uma grande amizade com ela. Só que minha mãe conheceu aquele rapaz com quem casou e me tirou do internato e simplesmente abandonou a fundação nas mãos dos membros, sumindo no mundo e deixando a minha esposa buscando ela por 10 anos, até que já tinha desistido de procurar. A casa da mãe do meu padrasto, para onde voltamos devido aos problemas financeiros, ficava numa vila fechada com 11 ruas. Uma amiga da minha esposa se mudou para uma casa que ficava na mesma rua onde morávamos. Coincidência? Meu padrasto costumava ficar no terraço espiando a rua e reconheceu ela. Eles chegaram a se conhecer na fundação. Mas a minha esposa não o reconheceu e não gostou de ser vigiada. Na segunda vez em que visitou a sua amiga e viu meu padrasto, já estava zangada. Mas qual foi a sua surpresa quando a minha mãe apareceu na porta e veio abraçá-la? A amizade foi restaurada, a amiga se mudou de novo, só ficou lá uns 3 meses e a minha esposa ficou nos visitando. Mas a gente não se encontrava porque eu sempre estava fora com os assuntos do centro espírita. Quando eu me afastei do centro, eu sosseguei em casa e acabamos nos encontrando, mas ela ficava a maior parte do tempo com a minha mãe. Com o tempo, eu a visitei em sua casa e começamos a ficar amigos, e mais tarde o amor surgiu. Mas ainda nessa fase de amizade é que ela me ajudou com o meu problema espiritual.
Nós tínhamos muitos assuntos e interesses afins, e ela me apresentou os apelos, as orações das chamas, chama azul de São Miguel, chama violeta de Saint-Germain e outros conhecimentos mais. Focamos principalmente na chama azul, que é usada para purificação e limpeza de ambientes, literalmente queimando a negatividade. Não sei se devido aos estudos eu mexi num vespeiro, mas houve uma piora nos meus ataques noturnos. Então, num determinado dia, eu estava muito bolado e falei para minha mãe que eu ia enfrentar o meu obsessor. Eu já estava meio que sem nada a perder e fiquei evocando ele, chamando para briga mesmo. O dia todo. Minha mãe chegou a ficar preocupada e eu realmente não aconselho ninguém a fazer isso. A noite chegou e ele veio mesmo. Comecei a sentir que eu queria sair do corpo, mas algo me prendia e tentava me provocar aquela fraqueza. Então eu clamei pela chama azul de São Miguel, em nome da Santíssima Trindade, e houve uma explosão, um clarão, igual a esses de solda elétrica, e eu acordei bruscamente. Desde esse dia, nunca mais eu enfrentei esse tipo de terror noturno. Eu realmente não sei o que aconteceu ou quem era esse obsessor. Se era um desafeto de vidas passadas ou alguma coisa presa na casa, não sei. Mas eu sei que certas forças têm um grande poder. Esse conhecimento adquirido eu carrego para toda a vida. Eu calculo que essa perseguição tenha durado cerca de uns 7 anos. Eu peço desculpas pelo tamanho do relato e possíveis erros, mas a ideia era dar um up nas orações e formas de se proteger dessas coisas. Vale a pena pesquisar sobre essas chamas, a chama azul, a chama violeta e tudo mais. Hoje em dia tem muito material sobre isso na internet, mas nos anos 90 esse conhecimento era bem mais difícil de se conseguir e sou muito grato à minha esposa por ter me passado isso. Sucesso para o canal e muitas bênçãos para você, Ana, o Mateus e os rampirinhos e todos os assombrados. Agora é só para mim, dá licença. Sei. Bom, então a dica que ele quer deixar, que ele disse, né, no caso da moça que contou o relato invisível que me toca, né, que são ataques sexuais durante o sono, durante a noite, e ataques de algo invisível, que você não sabe o que é que está ali atacando. Então é isso que ele quis dizer. Ele tinha ataques, não era de cunho sexual, mas eram ataques, eram essas coisas que ele sofreu por 7 anos, e no fim o que resolveu foi esse trabalho e essa evocação, não sei se eu digo assim, mas da chama azul de São Miguel. Então ele quer deixar essa dica para quem talvez sofra de terrores noturnos nesse sentido, de perseguições espirituais, talvez durante a noite, pesadelos, para procurar a respeito das chamas, né? Como ele disse, a chama azul de São Miguel, a chama violeta de Saint-Germain, e tem outras cores também associadas a outros seres aí. Então, fica aí a dica para quem talvez esteja passando por isso, buscar pelo estudo e por esse lance aí das chamas, tá? Dessas orações e tudo mais. Quem sabe dá certo, não é? E livra desses terrores. Bom, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.